Olá pessoal, quinta-feira, dia de Álgebra 2. Isso aqui está parecendo um Álgebra Z. Nossa, eu não sei escrever em nenhum tipo de lousa, essa é a verdade. Então eu estou me empolgando com esses vídeos de novo e como eu quero entrar logo em coisas mais interessantes de álgebra, vamos ver hoje, vamos ver fechar essa parte de quocientes. Então a gente vai ver a propriedade universal. A propriedade universal do quociente. Tá? Ah, Propriedades universais são coisas muito úteis e muito recorrentes em matemática abstrata e, assim, não vai ser nesse vídeo que a gente vai aprender o traquejo de como se usa essas coisas. Mas com o tempo, ah, vai ficando mais claro, tá legal? E é bom pegar familiaridade com esse tipo de coisa, porque é uma droguinha que está em todo canto. Vamos lá. A primeira coisa, antes de entrar na propriedade universal propriamente dita, é que há um exemplo de ideal que, em certo sentido, é fundamental como um exemplo de ideal, certo? Que é o seguinte: se f de A em B é um morfismo de anéis, então, quando a gente considera esse subconjunto aqui, chamado de kernel, ou núcleo, né? Kernel da função, que é o conjunto de todos os elementos do anel A, tais que quando você aplica a função, o morfismo no elemento, dá o zero do anel B. Tá? Eu vou colocar esse B, mas a gente frequentemente vai esquecer disso. Isso aqui é o núcleo. Então, isso é um ideal. Na verdade, o que ocorre mais geralmente é o seguinte, tá? Em vez de provar que a afirmação do exemplo, vou fazer uma pequena proposição aqui. Se J contido em B é um ideal, e F de A em B é morfismo de anéis, tá? Como a gente só está tratando de anéis, eu vou escrever só morfismo. Então, quando a gente considera a pré-imagem do J, tá? Lembrando que isso aqui é o conjunto de todos os A's em A, tais que F de A pertence a J. Então, esse subconjunto aqui é um ideal de A. Tá legal? Bom, a prova é bem simples. A maioria das provas na parte introdutória de álgebra consiste em você fazer o que tem que fazer porque não há nada mais a ser feito e aí você só meio que você faz aquilo que tinha como fazer. E a diferença vai ser só estética, mas no fundo o argumento é difícil fugir, tá? Então, aqui a gente tem que mostrar que esse f-1 de J satisfaz as condições para ser xingado de ideal de A. Então, a gente tem que mostrar que é não vazio. E está travando um pouco. Bom, note que como
o zero do anel A pertence, ele é tal que quando você faz a f do zero, isso dá zero, tá? Eu acho que eu fiz isso em sala, eu tenho quase certeza, tá? Se não, é um bom exercício, porque quando f é um morfismo de anéis e ela leva zero no zero, tá? É um bom exercício. Mas eu tenho certeza, quase certeza que eu fiz. Então, como o zero do anel ele satisfaz isso, então, e o zero em particular, esse zero do B pertence a J, a gente tem isso aqui. Então, vazio ele não é. Agora, se x e y pertencem à pré-imagem de J e alfa, beta são elementos do anel quaisquer, então, quando a gente faz alfa x mais beta y, isso aqui vai pertencer ao ideal. Por quê? Por causa disso aqui, ó. Pois fx e fy pertencem a J, que é ideal, certo? Então, quando a gente faz a f de alfa x mais beta y, ficou meio apertadinho aqui, pera. Tá, eu mudei para essa lousa aqui. Isso aqui vai acontecer porque a gente tem, pelo modo como a gente tomou x e y, f de x e f de y pertencem a j, porque x e y estão na pré-imagem do j. Logo, quando a gente faz a f disso, né, a gente tem que concluir que a f disso está em j. Como é um morfismo de anéis, essa coisa quebra toda assim, ó, vai ficar assim, f alfa vezes fx mais f beta vezes fy, com esse cara e esse cara em j. Como j é ideal, isso aqui pertence a j, como a gente queria, tá? Então, em particular, esse caso aqui, de mostrar que o núcleo ele é um ideal do anel A, segue quando a gente faz o J igual ao zero na proposição da outra lousa. Tá? Quem não vê o vídeo só olhar a lousa vai fazer sentido isso aqui. Tá? Proposição a seguir na lousa. Tá. Qual a graça do kernel é que, em certo sentido, todo o ideal, a gente pode expressar ele como um núcleo de um certo morfismo de anéis. Tá? Então, lembra que quando a gente definiu o quociente, então dado I contida em A um ideal, eu estou quase fazendo uma anotação só para indicar que o I é ideal de A, mas eu tenho preguiça. Então, dado I um ideal de A, a função I que sai de A e vai no quociente de A por I, que manda A em A barra, que manda A na classe de equivalência do A, tá? Em algum
Em algum momento vai ser interessante escrever assim, quando a gente mexer com mais de um quociente ao mesmo tempo. Só que agora não precisa ainda. Tá? Então, quando a gente tem essa função aqui, ela é um morfismo de anéis. Eu não lembro se eu cheguei a mencionar isso nos vídeos. No texto isso já tá escrito bem para trás, mas eu posso ter esquecido de falar nesses vídeos. E é um morfismo de anéis porque, bom, quando a gente faz π do 1 do A, isso aqui é o 1 do A barra, mas isso aqui, a classe de equivalência do 1, pelo modo como as operações aqui estão definidas, é o elemento neutro da multiplicação. Então, a gente pode até escrever assim, se quiser. Embora não recomende, mas pode. Tá? Então, essa π que é chamada de projeção canônica, ela leva unidade em unidade. Além disso, quando você tem π de A mais B, quando você vai fazer a projeção disso, pela definição, é isso aqui. É a classe dessa soma. Mas pela definição da operação, isso aqui é isso aqui. Que é isso aqui. Analogamente, quando a gente faz π de A vezes B, vai ser igual a π de A vezes π de B. Então, as operações, essa projeção canônica, ela é compatível com as operações do A e do A quocientado por I. Tá? Então, é um morfismo de anéis. E a graça, por que eu mencionei isso agora, é que o kernel dessa projeção tá. Eu vou só deixar esse pin, a gente está nesse contexto aqui. Então não vou colocar como exemplo para não parecer que pulou do contexto. No caso acima, então, o kernel de π é precisamente o ideal I. Porque, vejam, um Azinho pertence ao kernel de π, C somente C quando a gente faz π de A, isso é igual a 0 barra. Então, lembra que esse 0 barra é aqui. Isso aqui, por outro lado, quem é π de A? Π de A é a barra. Então, isso aqui tudo ocorre C somente C, a barra é igual a 0 barra. Mas isso ocorre C somente C, A menos 0 pertence a I. Ou, em outras palavras, C somente CA pertence a I. Então, a gente sempre consegue expressar um ideal como sendo o núcleo, tá? De um... aqui eu escrevi kernel. Desculpa, núcleo, estamos no Brasil. A notação é char, mas o nome dele é núcleo. Desculpa. O núcleo é precisamente esse negócio aqui. Então a gente sempre consegue expressar um ideal como núcleo de algum morfismo. Tá? Bom, acho que vamos logo para a propriedade universal. Ela diz o seguinte: propriedade universal do quociente. Tá? Aqui eu vou colocar assim de anéis, porque existe propriedade universal de conjuntos com respeito a uma relação de equivalência, existe propriedade do quociente de espaços topológicos, de grupos, de espaços vetoriais, de módulos, de toda sorte de desgraças que vocês pensarem, existe quase
Se for num ambiente bom, você vai ter quocientes. Tá? O que é ambiente... Esperem o fim do curso que eu vou falar de categorias. Tá. Então, ela diz o seguinte. Eu vou fazer em forma de... Eu vou fazer com um diagrama. Tá? Então, imagina que a gente tem A e B anéis. E aqui F, morfismo de anéis. Morfismo de anéis. Bom, a gente tem... Sempre que a gente tem isso aqui, a gente tem esse negócio aqui, que é a projeção. Tá? Então, vamos fixar I contido em A um ideal. Então, I um ideal de A. Aí a gente considera essa projeção aqui. A projeção que manda o A no A barra, que a gente viu agora. Tá? Então, nesse cenário que a gente está aqui, okay, se ocorrer do ideal I estar contido no kernel, no núcleo da função f, do morfismo f, aliás, então vai existir um único deixa eu colocar isso num outro. Então, eu coloquei nesse cantinho aqui, nesse cenário que a gente tem, F um morfismo de anéis e um ideal, aqui é o π na projeção canônica. Se nesse cenário o ideal I estiver contido no kernel, no núcleo do morfismo F, então existe um único morfismo de anéis F barra que sai do anel quociente, chega no B e satisfaz essa regra aqui. F bola π igual a F. O que isso aqui está dizendo? É que vai existir esse único F barra, é o único morfismo de anéis que sai daqui e chega aqui, tal que esse diagrama é comutativo. O que significa o diagrama ser comutativo? Significa que essa função aqui, esse caminho que você faz aqui, você pode fazer equivalentemente ele vindo primeiro pela π e depois vindo por essa f barra, tá? Vocês vão ver que ele é bem mais simples do que parece. Então, a demonstração... Então, demonstração. Primeiro, nota que se φ... Imagina que a gente tenha uma função φ que seja um morfismo de anéis. Então, suponha... Eu acho que tem acento. Se a gente tem um morfismo de anéis aqui dessa forma, e esse morfismo satisfaz aquela condição, tá? Então, suponha que no lugar do f barro tem um φ que faz isso. Ou seja, tal que quando você pega φ e compõe com a projeção, isso é igual a f. Nota que, explicitamente, essa condição aqui de secomposição, ela diz o que para a gente? Isso diz que quando, para qualquer A que a gente pega, não há porque o domínio da F é A. Então,
Sempre que eu pegar a F e quiser aplicar no A, é equivalente a fazer isso. Φ, bola, π de A. Só que o que é isso? Π de A é a barra. Tá? Então, se existe uma função φ que satisfaz essa condição, a lei de formação dela tem que ser essa. Tá? Poderia ser então, o que a gente tem que mostrar é que quando a gente define uma função em cima de cada barra, a gente diz que a imagem dela vai ser o FA, isso vai ser um morfismo de anéis que satisfaz essa condição aqui. Mas vejam, a gente precisa tomar cuidado porque aqui a gente está pegando a barra, só que isso está dependendo da nossa escolha, porque podem existir A diferente de B, tais que quando você faz o A barra, ele é igual ao B barra. Então, a gente tem que mostrar que se A barra é igual a B barra, então F de A é igual a F de B. Tá? Então, mas só observando o seguinte. Então, o que a gente vai fazer para provar isso? Então, vamos definir a função f barra daqui para cá por isso aqui igual a isso aqui. Então, notem que se a gente mostrar que essa f barra é de fato uma função, tá? Que não depende da escolha do representante da classe que a gente pegou aqui. E se a gente mostrar que essa f barra é um morfismo de anéis, e se a gente mostrar que satisfaz isso, então esse primeiro argumento que a gente fez aqui vai mostrar que se existisse qualquer outra, teria que ser igual a ela. Tá? Então, antes da gente provar a existência, a gente provou a unicidade, porque aqui falava que era único. Existe um único morfismo que faz isso. Então, se existir, essa primeira argumentação já dá conta da unicidade. Tá? Então, a gente tem que ver que esse trambolhozinho aqui é, de fato, quem a gente procura. E vejam, isso aqui é, de fato, uma função. Então, para ver que é uma função, a gente tem que mostrar que não acontece esse tipo de coisa, né? Então, essencialmente, tem que, se A é igual a B barra, se A barra é igual a B barra, aliás, B é uma letra ruim nesse caso, porque o codomínio é B. Então, se A barra é igual a linha barra, então a gente gostaria de concluir que F barra de A barra é igual a F barra de A linha barra. Então, isso é você mostrar que o modo como você definiu a F não depende do representante que você escolhe. Tá? Então, se porventura A é diferente de A linha, não vai ter problema no final, porque deu a mesma coisa aqui. Tá? Bom, mas isso aqui que a gente quer é equivalente a mostrar isso aqui. Tá? Porque a F barra de A barra é o F de A. E a F barra do A' barra é o F de A'. Mas vejam, então a gente quer chegar nisso aqui. Aqui é onde a gente gostaria de chegar. Isso aqui é a mesma coisa que você dizer, pela definição da relação de equivalência no quociente, que A menos A' é um elemento do ideal I. Ok? Só que uma hipótese que a gente fez aqui, ó, o I está contido no núcleo da F.
Então, como A menos A' está nesse ideal e isso está contido aqui, isso aqui implica, isso aqui garante para a gente, já vou fazer assim, que A menos A', A menos A' pertence ao kernel, tá? Pronto, tá melhor. A menos A' pertence ao núcleo. Isso aqui significa que quando você aplica F em A menos A', isso dá o zero do anel B. Só que como é um morfismo de anéis, isso aqui na verdade é F de A menos F de A', igual a zero. Bom, mas se a gente agora passa esse para o outro lado, o que a gente tem é o que a gente queria, tá? Então, a F bar está bem definida. Tá legal? Ela é uma função propriamente dita. Ela independe da escolha dos representantes. Agora a gente tem que mostrar que isso é um morfismo de anéis. Bom, mas já que está bem definido, quando a gente pega a F do zero barra, esse aqui não precisa, perdão. Quando a gente faz a F do 1 barra, pela definição da F barra, isso aqui vai ser a F do próprio 1. Só que o F é um morfismo de anéis. Então isso aqui tem que ser 1, tá? Aqui eu vou colocar o 1 de A, tá? E aqui 1 de B. Pronto. Então tá levando unidade em unidade. Agora, quando a gente faz isso aqui, isso é a mesma coisa aqui. Eu vou deixar B mesmo, tudo bem. A gente já é grandinho. A mais B barra, tá? Então eu só mexi aqui dentro. Isso, pela definição da F barra, é F de A mais B, que por ser um morfismo de anéis é isso. E pela definição do F barra, bom, em algum momento o áudio caiu, e como eu não estou podendo ver agora, daria muito mais trabalho pausar o vídeo para ver até onde parou o áudio. Eu vou reexplicar aqui, veja que pela definição, F barra de 1 barra é F do 1, tá? Que aqui é a classe do 1 do A. Pela definição do F barra, isso é F do 1 do A. E por F ser um morfismo de anéis, isso é o 1 do B. Analogamente, se a gente pega duas classes de equivalência no A cocientado por E e aplica F barra nessa soma. Essa soma, por definição, é a classe da soma dos representantes. Tá? Bom, mas agora a definição do F barra diz que isso aqui é simplesmente você tirar as barras F de A mais B. Mas F é um morfismo de anéis. Então, F de A mais F de B. E, finalmente, aqui, isso aqui é a definição do F barra de A barra e essa é a definição do F barra de B barra. Tá? Então, distribui a soma. Analogamente, se vocês pegarem isso aqui, vocês vão ver que isso é isso aqui. Mesmo truque. Bom, então, no que a gente tem que mostrar, mostramos que é uma função, mostramos que é morfismo, falta mostrar que é isso. Se a gente mostrar que satisfaz isso, a gente já viu que é único, tá? Só que isso é imediato pela definição, tá? Ele foi construído para dar certo. Nota que quando a gente faz F de um A barra, isso é, por um lado, a gente definiu como sendo F de A. Por outro lado,
Isso aqui é você fazer F barra de π de A, que é você fazer F barra bola π de A. Então, está demonstrada aí a propriedade universal do quociente. E daí, né? Às vezes é comum o pessoal não provar essa. Eu já vi alguns lugares fazer assim, talvez seja só azar meu. Mas há lugares que não provam essa versão que a gente fez e provam direto o teorema do isomorfismo. O teorema do isomorfismo é um corolário praticamente automático. Ele diz o seguinte: se você tem F de A em B, morfismo sobrejetor, então a F. Então, quando você faz aquele F barra lá, que sai do A, quocientado pelo kernel, pelo núcleo de F, em B, é um isomorfismo. É um isomorfismo de anéis. Tá? Então, a demonstração cabe nessa linha aqui. Tá legal? A prova é relativamente simples, a gente só precisa se convencer de que o F barra ele é injetor, porque como F é sobre, então dado B que pertence a B, existe A pertencente a A, tal que F de A é igual a B. Daí, quando a gente fizer o F barra do A barra, desse A que a gente sabe que existe, isso aqui é F do A, que é B. Então, essa F barra aqui já é sobrejetora. A gente só precisa mostrar agora que ela é injetora. Só que como é um morfismo de anéis, basta... é um exercício, tá? Vou colocar aqui um exercício. Um morfismo G de um anel R para um anel S, tá? Morfismo de anéis. Então, quando a gente olha o kernel, o núcleo dá para a gente o que é ser injetor, no seguinte sentido. G é injetora, C somente C, o núcleo da função G é trivial. Então, a gente tem que mostrar... assim, é um exercício de duas linhas, tá? Mas é legal fazer. E eu acho que está na lista de exercícios. Então, a gente só tem que mostrar que o núcleo do F barra é trivial. Só que veja, isso aqui consiste em mostrar o seguinte, que a gente quer mostrar que se a barra pertence ao kernel, ao núcleo da F barra, então o A barra é igual a zero. Isso aqui é o que a gente quer mostrar. Será que isso aqui é verdade? Bom, se o A barra pertence ao kernel, significa que quando a gente faz F barra de A barra, isso aqui deu zero. Só que F barra
de A barra, pela definição, é f de A. Então, se f barra de A barra deu zero, é porque f de A deu zero. Mas isso significa que o A está no núcleo. E como o ideal que a gente está quocientando aqui agora é o próprio núcleo, então se alguém está no núcleo, então ele é zero, tá? Lembra, quer ver onde que eu coloquei? Aqui, ó. Onde que a gente estava quando eu mencionei isso? Aqui, ó, nesse caso, que a gente observou que para ser zero tem que estar no, é equivalente a estar no ideal que você está quocientando. Ali, o ideal que a gente está quocientando é o kernel. Então, se mostrou que o A está no kernel, então o A barra é zero. Acabou. Tá. Pois bem. Então, exemplo de como usa essas coisas. Tá? Então, exemplo. Deixa eu fazer aqui o primeiro. Quando a gente faz o anel Z quocientado pelo ideal gerado por zero, isso aqui é isomorfo a Z. Tá? Como que a gente faz isso usando esses teoremas todos que a gente viu? Bom, a gente pega, por exemplo, f de Z em Z, que manda um Zzinho nele mesmo. Tá? Isso aqui é sobrejetor e é um morfismo de anéis. Portanto, quando você faz o f barra do Z quocientado pelo núcleo da F em Z, isso aqui é um isomorfismo. Só que o núcleo da F é zero, portanto, esses dois aqui são isomorfos. Tá bom? Outro exemplo. Vamos ver. Esse aqui é bem legal. Só que ele precisa de polinômios. Então vamos fingir que a gente já sabe que é polinômio, que vai ser o próximo tema do vídeo, então não tem problema. Se a gente pega o anel dos polinômios em R, por exemplo, né, quocientes reais, e aí quocienta pelo ideal gerado por esse polinômio aqui. Aliás, isso, esse aqui, quocienta por ele. Isso aqui é um anel de polinômios, a gente vai ver o que é na próxima aula, mas são os polinômios que a gente está acostumado, e eles se comportam como se fosse um anel, e dá para você formalizar isso. Aí você pode pegar dentro desse anel todos os polinômios que são múltiplos do x² mais 1. Isso vai te dar um ideal. Aí você quocienta isso. Isso aqui vai ser isomorfo aos complexos. Como que a gente faz isso? Esse é bem legal. A gente pega e monta φ, o morfismo que sai do Rx e chega nos complexos, que pega um polinômio P aqui e manda no P de I. Tá? Veja, um polinômio vai ser uma coisa assim, A0 mais A1x mais ANXN, onde esses AIs, AJs pertencem a R, tá? O X é uma indeterminada, tá? E esse N varia. Quando a gente escreve, então esse aqui seria um P. Quando a gente escreve P de alguma coisa, é porque no lugar do X a gente está colocando esse alguma coisa, que tem que ter alguma relação com o cara onde a gente está, mas... Quando a gente faz isso aqui, quando a gente construir o anel de polinômios, a gente vai ver que isso dá um morfismo de anéis. Tá? E dá um morfismo de anéis que é sobrejetor. Tá? Por que é sobrejetor? Você tem um número complexo A mais BI aqui, basta você pegar o polinômio A mais BX, que quando você fizer
esse negócio que chama avaliação, ele vai levar nele. Tá? Então, ele é sobrejetor. Então, pelo teorema do isomorfismo, que é o corolário da propriedade universal, quando a gente fizer Rx, quando a gente fizer φ barra quocientar pelo núcleo, isso aqui vai ser um iso. E aí, qual é a graça disso? É que a gente vai conseguir mostrar que o kernel, o núcleo da φ, é precisamente esse cara, tá? Então, tem outro jeito de fazer? Tem. Mas quando você pega a manha de usar o teorema do isomorfismo direitinho, você faz umas coisas muito poderosas, tá? Em particular, para encerrar realmente esse tema, eu quero falar brevemente sobre característica de anéis. Tá legal? Bom, característica de anéis é o seguinte. Pega um anel com unidade que você mais gosta. Tá? O meu anel com unidade que eu mais gosto é o A. Tá? Não precisa ser comutativo para o que a gente vai fazer, mas tá, façamos comutativo. A, anel comutativo. E com unidade. Agora, vamos observar o seguinte, tá? O seu anel está fixado aqui. Aqui está o A. Aí aqui tem o Z. Aí eu pergunto para vocês o seguinte. Será que existe algum morfismo de anéis do Z para o A? Se existem, existem quantos? Tá legal? Então, será que existe algum morfismo Φ, eu já usei Psi, de Z para A? Eu construí já. Não, eu já fiz isso em aula uma vez, logo quando eu estava falando do que era morfismo, tá? Porque eu defini esse negócio aqui com vocês, agora eu lembrei. Tá nas notas de aula, mas em A gente definiu o que significava a gente fazer N vezes 1 de A, tá? A gente definiu isso recursivamente fazendo o 0 vezes 1 de A já é o zero do anel, isso aqui já tá pronto. Aí a gente declarou que se a gente já sabe quem é o N vezes 1 de A, então o N mais 1 vezes 1 de A é o N vezes 1 de A mais 1 de A. Então a gente tinha definido isso recursivamente, e quando isso aqui para N maior ou igual que zero, né? E aí a gente tinha mostrado que quando a gente fazia isso assim, e definia menos N de 1 de A como sendo menos N 1 de A, quando a gente fazia essa correspondência, tá? Eu estava redefinindo isso aqui, a gente já tinha definido isso. Então, quando a gente definia esse tipo de notação no anel A, certo? Para meio que dar um jeito de fazer dar uma ideia de fazer somas sucessivas da unidade dentro do anel. E também subtrações sucessivas, por isso tem esse menos N. Quando a gente faz essas três cláusulas, o que a gente consegue é definir uma regra que a cada Z associa o Z vezes 1 de A. Tá? E aí foi o primeiro exemplo de morfismo de anéis que a gente viu em sala de aula. Daí, qual o curioso aqui é que isso é um morfismo de anéis, só que se φ, eu estou usando muitas letras repetidas, se ρ de Z para A for outro morfismo de anéis, então, em particular, ele vai ter que levar o 1, também vai ter que levar no 1 de A.
Então, isso aqui vai dizer para a gente que o ρ do 1 é igual ao psi do 1. Só que aí, argumentando indutivamente do mesmo jeito que a gente fez aqui, a gente conclui que ρ... Opa! A gente conclui que ρ de um número inteiro é igual a psi do número inteiro, do mesmo número inteiro. Então, isso diz para a gente o seguinte, proposição, dado um anel A, comutativo e com unidade, tal, existe um único morfismo de anéis. Da forma psi de Z para A. Existe um único, só tem um morfismo de anéis para o Z, do Z para A, e o jeito que você define ele, se você define, você nem tem como definir ele, assim, de outro jeito, porque tem que levar unidade a unidade. Então, ele faz isso aqui. Acabou. O único morfismo de anéis de Z para A é esse. Bom, e daí? E daí que a gente não está falando nada se esse morfismo é injetor, sobrejetor, nada disso. Existe esse morfismo e ele é assim. Então a gente pode pegar agora, vamos chamar isso aqui de psi de A, né? Certo? Porque psi de A ele depende do A, certo? Porque para cada A só tem um. Então, quando a gente pega o kernel, o núcleo do psi de A, ele é um ideal de Z. Certo? Então, é ideal. Só que como a gente já viu, provavelmente, no vídeo anterior, os ideais de Z são gerados sempre por um cara só. Eles são principais, tem sempre você sempre consegue expressar eles como sendo múltiplos de um único elemento. Então, existe um M que pertence a Z, tal que, quando você olha o kernel, o núcleo, é o cara gerado por esse M. Só que, vejam, a gente não tem unicidade quando a gente pede, quando a gente diz que é um cara de Z. Só que se a gente diz que ele é um N natural, e a gente também consegue fazer isso, então é um único número natural que gera o cara, tá? Porque qual é o problema? Um ideal ele pode ter dois geradores. Ele pode ter o N e o menos N, tá? Só que quando a gente exige que seja positivo ou exige que seja negativo, a gente consegue garantir a unicidade. Isso nos inteiros, tá? Então, veja, aqui, então, existe um único cara que é o gerador do núcleo. Só que o que isso aqui diz pra gente, tá? Olha que legal. Isso diz pra gente que, assim, se você pega um número inteiro m, que pertence a n, que é o núcleo, então, significa que quando a gente faz a psi do A aplicada no M, isso aqui é você fazer essencialmente 1 mais 1 mais tarará, 1 de A, M vezes, tá? Supondo que o M é positivo. Se o M for negativo, é o módulo de M vezes, só que aqui menos 1, menos 1, menos 1, menos 1. Enfim. Isso aqui está dando, por estar no núcleo, tem que dar 0. Tá? Em particular, como o N, o próprio N está no kernel, isso significa que
para para esse n, o que a gente tem é que o psi de A do n também é zero, mas isso é você fazer o 1 de 0, tarará, mais 1 de 0, n vezes, e isso dá zero. Agora, vejam, se você pega um número natural menor do que n, aí ele não vai poder satisfazer isso. Porque senão esse cara não seria gerador. É só você voltar no vídeo anterior, onde tem um argumento que mostra que todo ideal é dessa forma, e é o mesmo tipo de argumento mostra que se você pega um n' menor que o n, isso aqui não pode acontecer, porque senão o n' estaria no núcleo, e aí esse cara não seria o gerador. Tá? Então, isso se o n, claro, se o n é maior que zero, né? Porque se o... Porque quando a gente faz... Aqui, isso aqui é para n maior que zero. Porque se o gerador for... Se o n for zero, significa que isso aqui... Então, significa que o núcleo é zero. Portanto, isso aqui é uma injeção. Então, o único cara que vai no zero é zero. Então, quando a gente faz 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1, não importa quantas vezes a gente faça isso, no anel A, nunca vai dar zero. E aí são esses os jeitos equivalentes que o pessoal define característica, tá? A característica do anel A é o menor n, o pessoal gosta de definir assim, caso exista. Então é o menor n maior que zero. Tá? Então é o menor n pertencente aos naturais sem o zero, caso exista algum. Tal que, quando você faz n vezes 1 de A, que é 1 tarará, mais 1, n vezes, tá? Quando você faz isso, dá o zero do anel. Se não existir, dizemos que a característica é zero. Só que, vejam que esse é o jeito, digamos assim, de quem não gosta de álgebra definir característica de anel. Dizemos que a característica do anel é zero. Porque a gente precisou fazer uma cláusula pensando em somas finitas, uma coisa assim toda meio computacional, quando na verdade basta a gente definir a característica como sendo o único número natural, tal que esse número natural gera o núcleo do único morfismo de anéis de Z para A. Tá? Então, equivalentemente, a característica de A é o menor n pertencente aos naturais. Agora, pode ter zero junto, tá? Tal que quando você olha o ideal gerado por isso, é igual ao kernel, ao núcleo de psi de A. Onde esse psi de A é o único, só tem um, a gente viu que tinha um, então não tem problema definir assim. É o único morfismo que sai dizer para, tá? Então, por exemplo, às vezes quando você vê essa definição de característica pela primeira vez, o mais óbvio que a gente ia pensar é, bom, se esse n não existe, um n que faz isso, a característica do anel A não tinha que ser zero.
Se não existe esse N, ela tinha que ser infinita, porque eu somo e nunca chego em zero. Só que o sentido de dizer que a característica é zero está escondido aqui, ó, nessa definição via quociente. Tá? Aí só deixar uma coisa para quem quiser pensar, quem está vendo isso pela primeira vez. Se K é corpo, aliás, não. Se, se, se D é domínio, então sua característica é zero. Então sua característica é zero ou é um número primo. Tá? É bem tranquilo. Eu particularmente acho mais fácil provar isso aqui usando a definição mais limpa de característica, mas façam do jeito que quiser. Se quiserem fazer. Bom, é isso. Falou, pessoal. Até a próxima.